Agora a gente continua com as duas casas de Israel, judeus e gentios, parte 2. Então vamos tentar compreender essas coisas, desvendar esse mistério que a palavra de Deus deixa e que os apóstolos, tentam explicar em quase todas as cartas, e a igreja da atualidade ela não tem esse entendimento para compreensão para entender essas coisas. Então, antes da divisão, as duas casas de Israel, as 12 tribos, elas eram chamadas de Israel somente, né? Depois do tempo de transgressão, dos 490 anos de transgressão, o povo é levado cativo. Então, as 10 tribos são levadas pela Síria, né? Que é a casa de Israel, e as 2 tribos pela Babilônia, né? A casa de Judá. Porém, as 10 tribos levadas ao cativeiro não retornaram mais. Então, a pergunta é: para onde foram essas 10 tribos? O que houve com elas? Você sabe que as 2 tribos, elas vão retornar, né? Então, no decreto de Ciro ali, você vai ver esse acontecimento aí, da volta dessas 2 tribos. Mas as 10 tribos, a palavra de Deus fala que elas foram espalhadas pelas nações, né? E aí, como é que a gente vai desvendar esse assunto agora? A gente vai para o livro de Oséias. Então, é no livro de Oséias que nós temos essas respostas. Mas para entender, você teria que ler o livro completo. Eu vou tentar explicar a principal profecia do livro de Oséias. O profeta Oséias, para denunciar o pecado de Israel, Deus manda que ele case com uma prostituta. Vai, toma uma mulher de prostituição, representando a terra, né? Desviando-se do Senhor. A prostituta aqui é a casa de Israel. E Oséias vai e casa com Gomer, né? E tem um filho. Aí o que o Senhor diz? Disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, que quer dizer Deus semeia, porque castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, né? As 10 tribos. E ele diz aqui, muito importante agora você observar: farei cessar o reino da casa de Israel. Olha o que ele havia falado lá em 2 Reis, capítulo 10. Naquele dia, né, quebrarei o arco de Israel na terra de Jezreel. Então são profecias que o Senhor está falando aqui. E o profeta Oséias casa com outra, tem outro filho, né? Aí o Senhor diz: põe-lhe o nome de desfavorecida, que em hebraico é Lohukamá, Lohuamá. Então, Lo quer dizer não. Então ele diz: não mais tereis meu favor, não mais lhe perdoarei, né? Não me compadeço mais da casa de Judá. Então, Deus está dizendo que fará cessar e não se compadecerá mais, que eles não terão mais o favor dele e ele não perdoará mais. É isso que o Senhor está falando aqui, nessas profecias, no segundo filho de Oséias com a prostituta, né, que Gomer. E aí Oséias passou, né, tornou a ter mais um filho, né? Então o Senhor diz: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, Lo-Ammi, né, que é não meu povo, vós não sois meu povo, vocês não são meu povo, nem eu serei vosso Deus. Deus está cessando o reino de Israel quando eles são espalhados por todas as nações do mundo. Então são espalhados por todas as nações do mundo e não retornam mais. Até hoje, se você for em Israel, você vai ter que ver que tem judeus e benjamitas, né? Da tribo de Benjamim. Por quê? Era uma das maiores tribos de levitas, né? Mas são todos chamados de judeus, porque são da casa de Judá. Ele diz: todavia, porém, né? Promessa a Jacó, Isaque, Abraão, José, Efraim. Você lembra disso? Ele diz: porém, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Ele prometeu isso para Abraão, para Isaque, né? Para Jacó, e falou que Efraim seria assim, né? Acontecerá que no lugar, maldição que ele está falando, onde se dizia, no lugar onde se dizia, no lugar da maldição, vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam.
mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Você lembra disso? Você lembra de João falando sobre isso? Então João, os apóstolos, Paulo, eles relembram esses textos, eles entendem essas coisas, porque Cristo esclareceu para eles as Escrituras, ele lhe abriu o entendimento para que eles pudessem entender, né? Então, judeus, né, filhos de Judá, são judeus, e os filhos de Israel são gentios, né? Que ele está dizendo, ó, que eles se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Que quem é o cabeça? É Cristo. Quando você vê Tiago falando das 12 tribos, por que ele está falando para 12 tribos se só tem 2 tribos? Aí, então, se você dissesse assim, não tem, não é gentios, então você teria que explicar por que ele está escrevendo para 12 tribos aqui. Ele diz assim, subirão da terra, né? Subirão da terra, quer dizer, ressurreição com Cristo. O grão de trigo que morre, aí você vê isso lá na festa das primícias. E com ele, quando ele morre, ele traz a igreja e ressuscita, a igreja ressuscita com ele. Por isso que ele diz, grande será o dia de Jezreel, que quer dizer Deus semeia, lembrando também Efraim. E o vale de Jezreel, você vê em Ezequiel 37, o que é esse vale de Jezreel. Semearei Israel para mim, né, na terra, simbolizando morte, né? Cristo, a igreja morrendo junto com Cristo, porque o corpo dele simbolizava a igreja, né? Então, morte do grão de trigo, né? Quem é o grão de trigo? É Cristo, ele diz, eu sou o grão de trigo. Então você vê aquele grão de trigo que é plantado lá na festa das primícias, depois é colhido, né? 12 de cada, né? Então, terei compaixão de Lo-Ruhamá, que ele fala, né? De Lo-Ami, e direi a eles, é meu povo, e eles dirão a mim, és meu Deus. E aí você vai ver que isso aqui, isso está no capítulo 2, no verso 20, 21, 22, está falando aqui daqueles que creem em Cristo, né? Das 10 tribos aqui, ó. Essas promessas aqui, essas maldições, e ele colocando bênçãos no lugar das maldições, é coisas espirituais para nós entendermos sobre a casa de Judá. Então, Osés 3 e 5 fala assim que os filhos de Israel, as 10 tribos, ele está falando das 10 tribos, ele não está falando das 2 tribos aqui. Nos últimos dias se aproximarão tremendo. E quem são esses filhos de Israel? As 10 tribos que se perderam. São Efraim, a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando ele fala que fará cessar o reino de Israel, mas de Judá ele terá misericórdia, então eles voltam, né? Mas a casa de Israel ele faz cessar, né? No capítulo 5, no verso 14 e 15, ele diz, olha só como são coisas espirituais, ele diz, eu irei e voltarei para o meu lugar, né? Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando angustiados, cedo me buscarão dizendo, né? E você lembra que Jesus, ele fala, né? E não vereis mais minha face, até que digam, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E então ele está dizendo que se reconheçam culpados, né? Esses, a casa de Israel e a casa de Judá, se reconhecendo culpado, buscando, dizendo, vinde, né? Vinde, voltemos ao Senhor. E quem é que está falando essas coisas? Vinde. Quem é que diz isso? Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, né? Fez a ferida e ligará, e depois de 3 dias nos revigorará, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quem que está falando isso? Você vê que aqui ele está profetizando que o Filho do Homem iria fazer isso, né? Que o Cristo, o Messias, iria fazer isso, trazer essa casa de Israel
de volta e a casa de Judá se reconheceria culpado, eles se reconhecendo culpado, reconhecendo aquele que vem em nome do Senhor. Agora, em Efésios, você tem a prova que isso é assim. Judá, né, representando os judeus, a casa de Judá. Israel, as 10 tribos, representando Efraim. José, casando com uma egípcia, casa de Israel, 10 tribos, provando que isso aqui é gentios. Veja o que Paulo diz à igreja de Efésios aos gentios, né? Vós que estavam longe, né? Então ele vai falar Cristo anunciando paz aos de perto e aos de longe, referindo-se a quem? A casa de Judá e a casa de Israel. Mas ele estava anunciando ali só a casa de Judá. Aos de longe, quem é? As 10 tribos, a casa de Israel. Observe ele é a nossa paz, né? Paulo vai dizer assim, ó, aos de perto, aos de longe, ele é a nossa paz, o qual de ambos faz um. Quem é ambos? Casa de Israel e casa de Judá, né? Então, faz de ambos faz um, né? Ele derrubou a parede da separação, a inimizade que havia entre essas 2 tribos e 10 tribos. Então, aboliu na sua carne a lei de ordenanças, para que dos dois criasse um, né? Em si mesmo, um novo homem. Porque aqui ele está lembrando Adão, né? Trazendo paz, porque Adão, ele perdeu a paz, né? Reconciliando ambos consigo. Então, Paulo vai dizer aqui, ó, no capítulo 3 de Efésios, ele vai dizer, por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo, né? Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Que mistério? Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, ele está falando aqui das 2 casas de Israel. Falou agora há pouco, né, de ambos, e ele vai falar isso aqui, ó, claramente. Então, quando vocês lerem, ele diz, vocês vão poder entender o meu discernimento, ou seja, da onde foi que eu meditei essas coisas, da onde eu estou baseado para falar isso, da onde eu tirei isso. Então, ele fala aqui, ó, em Oséias, capítulo 6, de um povo que ressuscita ao terceiro dia, né? Oséias capítulo 5, verso 13. Paulo, ele está tirando isso dos profetas, né? Então, Ezequiel 37, você diz, não é, mas Ezequiel 37, ele vai confirmar isso. Ele vai falar, filho do homem, né? Lembrando quem? Lembrando Cristo. Eles tomam um pedaço de madeira, escreve para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, né? E toma outro pedaço de madeira e escreve para José, pedaço de madeira de Efraim, para Israel, né? E ele vai dizer, e seus companheiros para Israel, ajunta um pedaço ao outro e faz dele um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão, filho do homem, se referindo a Cristo e não para Ezequiel, né? E ele vai dizer depois, eis que tomo os 2 pedaços de madeira e os juntos, e farei deles um só em minha mão. Tomarei os filhos de Israel de entre as nações. Olha só, os filhos de Israel que ele fez cessar, que ele disse que não ia ter mais misericórdia, que ele não seria mais seu Deus. Mas ele diz no lugar dessas maldições, no lugar onde lhe foi dito, vós não sois meu povo, vos será dito, vós sois filhos do Deus vivo. Tomarei os filhos de Israel de entre as nações, e nunca mais serão 2 nações. Olha só, 2 nações. Meu servo Davi reinará sobre eles. Davi, ele está falando de Cristo. E os apóstolos, entendendo isso na nova aliança, né, as 2 casas, eles passam a entender que Israel é as 12 tribos. Por isso que Tiago escreve as 12 tribos. Em Apocalipse, né, fala dos 144 mil, dizendo 12 mil de cada tribo, incluindo 12 tribos. Mas aí se você diz, não, mas são as tribos de Israel. Como assim são as tribos de Israel, se Deus diz que faz cessar, né?
Você tem que explicar essas coisas aí. Então, você vê que são coisas espirituais que Deus está fazendo, espalhando Efraim pelas nações e depois chamando Efraim e dizendo: Efraim é meu primogênito, Efraim é como a areia do mar, é como as estrelas do céu. Então, a noiva do Cordeiro, o que que você vê? Que ela tem 12 portas e em cada porta o nome dos filhos de Israel e um muro de 12 fundamentos. E em cada fundamento o nome de cada apóstolo. Então, isso tipifica o que? Os 144 mil. Então aí você vê que é um plano de Deus desde o princípio, né? Desde Gênesis. Então as duas casas de Israel, ela não é simplesmente só judeus e gentios, mas você entende por que que Deus ele falava para Abraão: farei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? São figuras de linguagem aí para a gente compreender, porque tem sentidos aí também. Mas por que que ele apontava como a areia do mar, né? Porque ele espalha essas 10 tribos, né? Efraim, nas nações, e depois ele traz de volta. Mas quando volta, já são judeus e gentios, né? Ele fez o que José fez, uma miscigenação ali, né? Então, é pela fé, é acreditando, é espiritual. Então, a palavra de Deus, ela mostra esses caminhos, essas coisas, para nós entendermos. Então, isso dá uma nova visão de como você vai interpretar a palavra de Deus depois que você compreender essas coisas. Então, eu fico por aqui. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Deixe o seu gostei aí para incentivar o trabalho dos irmãos, né, que fazem trabalho, não só esse, mas de outros canais, dos irmãos aí que fazem trabalhos da palavra de Deus. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe os irmãos.